Olá, estamos iniciando mais uma live da Sociedade Bíblica do Brasil. Nós temos todas as semanas esses encontros, estamos conseguindo manter nas segundas e quartas-feiras, às 19 horas, normalmente nesse horário. Sempre anunciamos com antecedência pelas nossas redes sociais. Estamos muito felizes a você que está chegando para participar. Seja muito bem-vindo. Hoje à noite temos um convidado muito especial. Está conosco o pastor Ezequias Soares, ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus em Jundiaí, aqui no estado de São Paulo. Ele também é membro da diretoria da Sociedade Bíblica do Brasil e nós o convidamos para compartilhar comigo e com vocês um pouco da sua pessoa e da sua vida com a Bíblia, com a Palavra de Deus. Pastor Ezequias, será que já está conosco? Opa, já está entrando, está aí. Olá, pastor Ezequias, boa noite, bem-vindo aqui em nossa live. Como é que vai o senhor? Boa noite, reverendo Enísio. Boa noite a todos. Estou muito bem, graças a Deus. Quero agradecer a Deus, irmão, o convite para participar deste, podemos dizer assim, deste diálogo, né? Isso. É muito bom. Eu fico muito contente. Boa noite a todos que estão conectados conosco. Isso. O pastor Ezequias é um pastor de igreja local, ele na cidade de Jundiaí, já está há muitos anos lá, e assim o que a gente vê que transpira no seu coração, na sua pessoa, aquele cuidado pelo pastor do rebanho local. Embora a sua atuação seja na igreja toda, no Brasil e em várias partes do mundo, mas ele lá em Jundiaí, eu já estive com ele mais uma vez lá na sua cidade, é pessoa muito querida e nos traz muita alegria conversar com o senhor nessa hora aqui na nossa live. Pastor Ezequias, conta para a gente um pouco como o senhor chegou até a fé cristã, como foi isso? Foi lá na sua infância, na juventude, como é que foi isso? Na verdade, quando eu nasci, meus pais já eram evangélicos, né? É que eu deixei a igreja na adolescência, quando eu tinha mais ou menos 14, 15 anos. Porque, veja, eu nasci em 55, exatamente no dia 11 de junho, dia da fundação da Sociedade Bíblica do Brasil. Só que ela foi fundada em 48, né? Eu nasci Isso. em 55, 7 anos depois, mas exatamente no dia 11 de junho. E meus pais, eles se converteram em 49. Meu pai era católico e foi com a leitura da Bíblia. Ele conseguiu uma Bíblia, eu nunca soube como que ele conseguiu isso, e ele lendo, começou a gostar da leitura, e ele viu em Mateus, no capítulo 23, um versículo que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechai aos homens o reino dos céus. Nem vós entrais, nem deixais entrar os que vão entrando. E essa palavra chamou a atenção do meu pai. Ele queria entender a passagem. E ele pensou, e disse: olha, eu acho que a pessoa ideal para me explicar isso é o padre. Aí o que aconteceu? Aí no domingo de manhã, depois da missa, ele abriu a Bíblia, leu esse versículo para o padre não gostou, falou: seu Manuel, um mau católico não é um bom protestante. Foi essa resposta assim, curta. E naquele mesmo domingo, meu pai procurou uma igreja, isso foi em 49. Minha mãe se converteu logo depois. A minha irmã mais velha era bebê ainda. E o meu irmão, minha mãe estava grávida. Mas todos os meus irmãos já nasceram quando meus pais estavam na igreja. Então, até hoje, cada vez que eu apresento uma criança no templo, eu falo: olha, eu também fui apresentado assim. Quando eu nasci, meus pais me levaram para o pastor e fui apresentado diante de Deus. Eu sempre faço essa observação. Então, fui criado na igreja, na escola dominical. Meu pai era tesoureiro da igreja e eu lembro, quando eu era criança, da construção de um templo, que minha mãe fazia comida, fazia aquele tacho enorme de munguzá, como se chama lá no Nordeste. Eu levava para os irmãos que trabalhavam ali em mutirão. E só que quando eu
cheguei à idade de 14, 15 anos, é que eu gostava muito de jogar futebol, só que eu nunca fui bom de bola, mas eu gostava do campo. Naquela época havia muita pressão, né, para não... E o que acontece, e fui esquecendo da igreja e me dedicando mais ao esporte. O certo é que quando me dei conta, já com uns 14, 15 anos de idade, eu não estava mais na igreja. Olha só. Mas eu tinha informação, notícia, porque eu via papai conversando, porque minha mãe era professora de escola dominical, meu pai também era professor de escola dominical, e eu via eles comentando a lição, o estudo da escola dominical. E quando eu vim para São Paulo, isso foi em 75, eu já não estava mais na igreja. Então, eu fui criado na igreja, Assembleia de Deus, né? E tenho boas recordações da minha infância, lições de escola dominical, que eu não esqueci nunca mais, nunca mais. E interessante que nós temos aqui um maestro do coral, que o avô dele foi meu professor de escola dominical quando eu era criança, lá em Pernambuco, no município do Paulista, né? Chamava Paulista, a 17 quilômetros de Recife. Recife, e tem um bairro lá chamado Paratibe. Eu tenho minha irmã e um irmão que ainda moram lá. Então, eu tive essa felicidade de ter nascido num lar evangélico. Agora, o tempo que eu fiquei fora, eu acho que foi um prejuízo, né? Se eu tivesse permanecido na igreja, a minha história talvez fosse outra, mas Deus tem seus caminhos. Até hoje, eu sempre agradeço a Deus por ter me preservado, me guardado. Não entrei, embora no mundo, mas nunca me envolvi com nada assim criminoso, nada errado. Eu sempre era bebida em festa com os amigos, fumava, eu fumei também quando era adolescente. Então, se eu não tivesse participado de tudo isso, a história seria outra. Mas, quando eu vim para São Paulo, eu estava fora da igreja. Eu fui batizado aqui, e não lá. Criado na igreja, na escola dominical, nos cultos. Eu lembro dos irmãos, dos cultos. Eu lembro quando eu era criança, lá na igreja tinha um diácono. Parece que todas as igrejas no mundo têm um diácono brabo, né? E tinha um lá que era muito famoso por ser muito rígido. E uma vez ele chegou para mim e falou assim: "Tu és crente?" Aí eu saí chorando. Aí fui lá, eu contava a minha mãe, sentei do lado dela. Ela, "Foi, menino?" O irmão fulano me perguntou o que eu vim fazer aqui. Olha, ele não falou isso, ele perguntou: "Tu és crente?" E minha mãe se levantou, saiu até fumaçando pelo nariz. Viu? Foi lá, olha, já não é fácil trazer essas crianças para a igreja, é uma dificuldade. E você me perguntar o que ele vem fazer aqui? Aqui é a casa de Deus, meu irmão. Minha irmã, em nome de Jesus, minha irmã, eu não falei isso, minha irmã. Falou assim, aí falou, menino, o que foi que eu falei? Falei, você perguntou o que eu vim fazer aqui. Eu queria fisgar. E eu me lembro disso, por isso que eu digo, eu falo para os pais, nunca, sempre checar aquilo que as crianças falam, porque as crianças às vezes inventam as coisas. Aí o que acontece? Quando eu vim para São Paulo, eu fiquei 12 anos sem voltar lá. Quando eu voltei, eu fui para o culto, e aquele dia era a celebração da ceia do Senhor. Eu fui para uma reunião da escola teológica, da STEADEB, e terminou a reunião à tarde, e o pastor Isaac Martins Rodrigues, que era pastor lá em Abreu Lima, foi presidente do conselho administrativo da CPAD, e ele era muito amigo do meu pai, ele me reconheceu, né? Então ele disse, olha, eu estou indo para Abreu Lima, eu passo lá em Paratiba, eu te deixo lá, se você quiser. Tá bom, eu pego essa carona. Minha irmã mora do lado da igreja até hoje. Eu fui, visitei minha irmã, de lá fui para o culto, cheguei mais cedo. Cheguei, a igreja fechada, a lateral estava aberta, a porta. Quando eu cheguei, quem que eu encontro ali? Exatamente esse diácono bravo. Sentado num tamborete. E quando eu cheguei, falei, Pai do Senhor, irmão. Ele olhou, Pai do Senhor, mas meio desconfiado, olhando para mim. Falei, o senhor não se lembra de mim, não, né? Ele falou, não lembro.
Falei, eu me chamo Ezequias, eu sou filho do Manuel Soares. Oh, meu Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Começou a pular, sabe, virou criança, entendeu? De Aham. emoção e de alegria. Entendeu? E foi uma festa, participei do culto naquele dia, da celebração da ceia do Senhor. Então, eu tenho essas lembranças que me servem de exemplo hoje, como pastor, para orientar os pais, mas também tenho lembranças do culto, de escola dominical, culto de ensino. Acompanhava mamãe que ia para a igreja. E realmente eu acho que é feliz a criança que tem o privilégio de nascer num lar evangélico, É. porque ele rejeita muitas coisas erradas do mundo, porque aquilo é aquilo que diz a palavra de Deus, né? Ensina o A cri- menino no caminho que ele deve andar, porque quando crescer nunca vai se desviar dele. Exatamente. Então, quando eu via observações, conduta e coisa de opa, isso aí está errado, porque isso aí veio do lar, veio da igreja e veio da palavra de Deus. O senhor veio aqui para São Paulo para trabalhar? É, porque eu trabalhei lá na Santista, que era pertinho de casa, uma indústria têxtil, Uhum. e fui demitido em novembro de 74. E eu tinha uma tia, na verdade, um tio, irmão da minha mãe, e a esposa dele estava lá, foi passar o Natal, e ela perguntou se eu queria vir para São Paulo. Eu tinha desejo de vir para São Paulo. Então ela conversou com o papai, com a mamãe, eles concordaram. Aí eu cheguei aqui em fevereiro de 75. Já vim direto aqui para Jundiaí. Uhum. Então, só que minha tia era evangélica, meu tio também, fervorosa família. Então, não os filhos, os dois filhos mais velhos não estavam na igreja, mas as filhas que eram adolescentes cantavam no conjunto dos adolescentes da igreja. Então, mas eu nunca tinha ido para a igreja com eles. Aí o que acontece? 2 anos depois, meu pai faleceu. Com o falecimento do meu pai, e eu achei que era hora de voltar para a igreja. E houve aqui, na época, um congresso de jovens, foi realizado no ginásio de esporte aqui em Jundiaí, e eu fui informado que o cantor Matheus Jensen, que era conhecido lá no Nordeste, em Uhum. casa tinha um disco, porque minha mãe tinha aquela vitrola, que ele colocava o disco e ficava dentro de uma caixa, ele tocava. Então, ali tocava os hinos dele. Ele tinha um disco chamado A Hora de Partir, fez muito sucesso no Brasil inteiro. Uhum. Então, e ele foi convidado para o congresso de jovem aqui. Falei, bom, eu vou. Eu quero ver pessoalmente o cantor Matheus Jensen. Aí eu fui, no sábado à noite, só que ele não cantou o hino que eu mais conhecia, que eu mais gostava, né? Ele disse que ia cantar no domingo, que era a despedida dele. Uhum. Então eu falei, tá bom, eu venho. Aí no domingo eu falei, eu vou para o congresso, e o meu primo, que morava junto comigo, falou, não, vamos para o baile. Eu falei, não, eu quero, não, vamos, ele me insistiu. Aí eu desisti e fui com ele para o baile. Eu cheguei no baile, fiquei, sabe, deslocado, incomodado. Meu Deus, eu deveria estar lá no congresso. Queria ouvir o Matheus Jensen cantar o hino na hora de partir. E aqui eu falei, olha, falei para o meu primo, né? E por fim até ganhei ele também para Jesus. Hoje ele é pastor, está aqui conosco. Então, e fui embora. Fui olhar, e nenhuma coisa nem outra, nem baile e nem o congresso. Aí fui com aquela tristeza. E a semana inteira, o hino que ele cantou no sábado ficou martelando, e eu ouvi, e não saía do... Aí, no domingo, falei, eu vou para a igreja. Para a igreja. Mas só que eu não queria falar para ninguém que queria ir para a igreja. Aí eu fui visitar aqui uma família nossa, conhecida nossa, Uhum. e falei, escuta, onde fica a igreja, hein, lá no Vianello? Mas como se fosse, assim, uma mera curiosidade. Ele falou, olha, fica assim, lá no Vianello, e fui dando as dicas, aí fiquei quieto, agradeci. Aí, à tardezinha, eu me arrumei e fui para a igreja. Cheguei na igreja, fiquei em pé na porta,
um diácono muito educado, muito fino, me convidou para entrar, eu não queria ir por mim, dava a impressão que estava todo mundo olhando para mim. E eu falei, tá bom, eu entrei. Sentei, fiquei prestando atenção, falei, aquele ali deve ser o pastor Eliseu, porque eu ouvia falar muito dele, eu não conhecia pessoalmente, mas ele estava dirigindo o culto, aí eu imaginei, e na verdade não estava equivocado mesmo, né? Aí eu me lembro até das mensagens, o irmão, o primeiro, que trouxe uma palavra rápida, de uns 15, 20 minutos, falou aquela passagem de Salomão, aquela questão das duas mulheres, das duas prostitutas, que disputavam um bebê. Então, ele foi uma mensagem curta nessa passagem. Depois, o outro falou sobre as fendas das muralhas de Jerusalém, Neemias, se eu lembrei, essa mensagem. E o outro que fez o apelo no final falou sobre o filho pródigo, mas uma mensagem rápida, concluindo o culto. E quando eu me dei conta, eu já estava lá na frente. Mas com aquela alegria, aquele gozo. Foi uma experiência tão extraordinária. E interessante que muito tempo depois, quando eu li o Peregrino, foi que eu entendi quando o cristão chega no pé da cruz e solta aquele fardo. Aí eu lembrei, foi isso que eu senti no dia que aceitei a Jesus, que eu me sentia assim tão leve, me sentia aquele gozo, aquela alegria. No dia seguinte, fui até a livraria, comprei uma Bíblia pequenininha assim, e um hinário Harpa Cristã. Sim. Comecei a ler. Não entendia muita coisa, mas gostava da leitura, no Novo Testamento principalmente. E aí não parei mais de ler a Bíblia. A Bíblia estava junto sempre nesse processo todo, as histórias da Bíblia que lembrava, a pregação da Bíblia e depois o reforço da leitura da Bíblia. E outra coisa, eu gostava muito de conversar com os crentes, né? Eu, mesmo no trabalho, quando eu sabia que a pessoa era evangélica, eu me aproximava, eu gostava de conversar e de ouvir. Então, e quando eu comprei essa Bíblia, depois sim, eu vi num culto de jovens, um moço, que era assim da minha altura, estava dando testemunho, e a Bíblia dele era pequena também, o mesmo formato da minha. Eu achei tão feio, uma pessoa tão grande naquela altura, com uma Bíblia tão pequena na mão. Aí eu fui até a livraria e comprei uma Bíblia maior. Comprei uma Bíblia maior. Aí, Tá certo. continuei a leitura, né? Isso. E depois não parou mais de estudar a Bíblia. Sim, aí o pastor Eliseu, a escola dominical, uma coisa também eu sempre digo, que Deus me trouxe até aqui, mas eu tenho a ajuda da escola bíblica dominical. Então, escola dominical, domingo de manhã, os cultos, culto de quarta-feira, que era um culto público, cada quarta-feira vinha uma congregação, e sexta-feira era um período de oração e o período de ensino da Palavra de Deus e o culto de domingo. Também, quando eu tinha folga à tarde, eu ia, porque nós temos na Assembleia de Deus o chamado Círculo de Oração, que as senhoras se reúnem para orar. Então, eu participei muito do culto do Círculo de Oração com as irmãs. Então, e a leitura da Bíblia, eu conhecia mais assim a história, eu não conhecia. Eu me lembro que quando eu lia nas epístolas, o apóstolo falando de lei, falando sobre a lei, eu não sabia. Mas o que ele quer dizer com isso? Está falando da lei do país? Então, essas coisas eu não entendi. Outra coisa também, Mateus capítulo 3, João Batista, dizendo, vós que clamam no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Eu falei, mas o que é isso? O que João Batista está dizendo com isso? Vós que clamam no deserto. Eu não entendia. E uma certa noite eu sonhei que eu trabalhava na Vulcabras. Eu estava no refeitório, e a mesa cheia, o pessoal almoçando, e alguém se levantava e dizia assim, quem é a voz que clama no deserto? Aí o outro dizia, é João Batista. Aí eu acordei, então é isso. Então, o próprio João era a voz, foi aí que eu comecei a entender, interessante. E isso veio por meio de um sonho.
Então, aí eu criei um método seguinte, de ter tradução diferente, porque quando eu li um texto e não entendia, eu pegava outra versão. Às vezes não ajudava muito, aí pegava outra. Na época não tínhamos tanta disponibilidade, Versões né? diferentes, né? Na época já tinha a Bíblia na linguagem de hoje, depois saiu a nova tradução na linguagem de hoje, mas antes saiu Isso. o Novo Testamento, eu tenho ele até hoje. Também tenho a Almeida atualizada, e está ali, que foi presente que meu pai deu para minha mãe, de bodas de prata, 25 anos de casado. Tem até a dedicatória do punho dele, eu tenho essa Bíblia até hoje, meu pai. Então, Almeida atualizada, a tradução na linguagem de hoje. Depois saiu a Bíblia Viva, e a Bíblia Viva que ajudava mais ainda, porque ali é uma paráfrase, né? Ali é mais quase que uma explicação. Então, eu criei esse método de, quando eu não entendia uma passagem, de que eu vou ver em outra versão, ver se ajuda, né? E isso me ajudou muito também. É. As traduções são uma bênção, na verdade, na vida da É gente. verdade. Eu recomendo isso para os meus irmãos. Nós adotamos a nova Almeida atualizada. Nós fizemos uma maratona bíblica. Eu não lembro se foi no mês do ano, porque a nova Almeida atualizada foi lançada em novembro, eu me lembro muito dessas Isso. coisas, ali em São Paulo. Não, foi em 2017, se não me falha a memória, né? Fazem 2 anos, né? Não, já vai para 3 anos, olha, dois foi anos e 2017, porque nós fizemos a maratona bíblica e no final já declaramos a nova Almeida atualizada como texto padrão da Assembleia meio. de Deus de Jundiaí. Depois a convenção aprovou, mas nós já tínhamos já tomado essa decisão. Então, eu falo para os irmãos manter também a Almeida corrigida, porque às vezes a pessoa está acostumada. Eu memorizei muitas passagens da Almeida corrigida, e às vezes eu estou lendo a atualizada, às vezes escapa uma palavra que isso aqui da corrigida, né? Então, É. isso às vezes acontece, porque eu fui instruído nela. Embora, onde eu fui criado, meus pais tinham em casa a atualizada, Uhum. década de 70. E a corrigida foi mais aqui. Quando eu comprei a primeira Bíblia, nem tinha essa noção de atualizada e corrigida, a tradução brasileira, depois que eu fui aprendendo. Então, a atualizada, ela é o texto padrão hoje. A maioria dos irmãos aqui de Jundiaí já possui a atualizada, Atualizar. mas alguns têm ainda a corrigida. Então, eu recomendo aos irmãos que mantenham mais de uma versão, porque isso ajuda na compreensão. E É. outra coisa também, que eu fiz a conta naquela época, falei, irmão, se o irmão ler a Bíblia inteira uma vez por ano, termina, o irmão pega uma outra versão, faz a leitura, termina, pega outra versão, o irmão vai levar 9 anos para voltar de novo na primeira versão. Então, e é muito bom, porque eu li, quando saiu a nova tradução na linguagem de hoje, eu li, inclusive, aquela que tem os apócrifos, parece que é da Paulinas, o Paulo, não me lembro Isso, bem. aqui no Brasil é na Paulinas. Paulinho, então, eu li ela inteira com os apócrifos, né? Eu queria ver. Então, é a recomendação que eu não marquei, eu deveria ter marcado, eu não lembro quantas vezes eu já li a Bíblia. Eu deveria ter marcado. Nós temos um irmão que é aí que já leu mais de 180 vezes, só que ele marca. Olha só. Ele marca quando começa a leitura e quando termina. Ele tem. Então, e a tradução brasileira. Então, a gente recomenda aos irmãos que façam isso, que leiam a Bíblia inteira. Se não quiser ler de novo a mesma versão, pegue uma outra versão, mas que não pare de ler a Bíblia. Isso é muito, muito importante. Como é que foi o seu interesse em estudar também os originais? O senhor é um exímio conhecedor dos originais. Como é que foi isso na sua vida? Não é, tudo isso começou com o testemunho de Jeová, que chegava na porta de casa e dizendo que no hebraico a Bíblia diz isso, e no grego diz aquilo.
E eu não acreditava muito no que eles falavam, mas eu não tinha como refutar. Então eu falei, eu vou estudar. Então, veja só, foi em 1980, no ano do meu casamento, porque quando eu voltei para Jesus, isso já era em julho, eu lembro que foi uma semana depois do Congresso de Jovens, julho de 77. Julho de 77, muito bem. E em 1980, em 79, nós fizemos um trabalho de evangelismo de casa em casa, e a pessoa que conduziu esses trabalhos trouxe muito material sobre seitas, sobre ensinos inadequados. Hoje eu não chamo mais nem isso de seita, eu chamo mais de ensinos inadequados, porque seita parece que as pessoas se ofendem, e não é assim que vamos levar essas pessoas para Jesus. Então, eu sempre procuro uma linguagem que a gente possa dialogar. Então, e eu falei, eu quero aprender essa língua, mas onde estudar isso? Onde estudar? Então, aí nessa mesma livraria, onde eu comprei a primeira Bíblia, eu me tornei frequentador daquela livraria. Depois eu fui lá, comprei um livro do Orlando Boyd, intitulado Esforça-te para ganhar almas. Aí depois eu fui lá, eu comprei uma coleção chamada Espada Cortante. Não tínhamos muito material na época, mas eram 3 volumes, um estudo de Daniel, os 4 evangelhos e Apocalipse. Então, eu me tornei frequentador dessa livraria. E eu vi lá uma gramática elementar de hebraico, da publicação da Sinodal e Vozes, coedição com a Vozes, Hollenberg Budi. Então, eu comprei aquele lá, digo, eu vou estudar hebraico, mas era algo impenetrável. Eu não vou. Tentei, não dá, não dá. Eu aprendi o alfabeto, escrevi o alfabeto, olha, em 2 dias já conheci o alfabeto. Aí foi que eu procurei o reverendo Gordon Chow, que ele morava aqui em Jundiaí, ele faleceu agora em dezembro do ano passado. Fui até a casa dele, ele fez algumas perguntas sobre gramática, ele falou, para estudar uma língua tem que ter uma noção da língua portuguesa. Então, eu passei no teste. Então, eu ia semanalmente lá fazer os exercícios em casa, e depois eu me interessei pelo grego, eu comprei do Taylor, William Taylor, a gramática de grego, e comecei. Então, eu estudava hebraico. Quando eu ficava saturado e não aguentava mais o hebraico, eu parava e pegava o grego. E nos sábados, à noite, eu ia até a casa do reverendo Gordon, ele corrigia os exercícios, orientava. E o que acontece? Aí, nesse mesmo... 2 anos depois disso, que eu já estava bem avançado no livro do Taylor, e eu fui até a USP, porque um irmão da nossa igreja, que foi líder de jovens, ele disse, olha, na USP, uma professora judia, ela se chama Nancy, se você conversar com ela, ela te aceita como ouvinte no curso de hebraico. Aí eu fui um dia, procurei por ela, tá bom, você é bem-vindo, pode ficar. Aí eu comecei a gostar, porque antes disso eu fui aprovado no vestibular, aqui na Faculdade de Anchieta, no curso de Direito. Mas eu não me achei, sabe? Eu achava muito bonito, via que era uma área promissora, sabe? Falei, a pessoa se faz direito, depois ele pode ser um promotor, pode ser um advogado, pode ser um desembargador, tem um campo vastíssimo à sua frente, mas não é isso. Eu me sentia deslocado. Fiquei aula há uns 15 dias. Tranquei matrícula, só que nunca mais voltei lá, depois que eu tranquei matrícula. Aí, quando eu fui até a USP e assisti a primeira aula com essa professora, eu falei, a minha achei, é isso aqui. É isso aqui. Então, e eu comecei a ter aula com ela, aí descobri o professor Henrique, professor de grego, conversei com ele, ele também não pôde vir como ouvinte. E aí comecei a assistir aula de hebraico com ela, de grego com ele. Aí sabe o que eu fiz? Vou fazer o cursinho para a FUVEST. Eu quero ingressar na USP no curso de hebraico. Tentei 3 vezes. Até hoje, na igreja, todos os anos, na época do vestibular, eu chamo à frente todos os jovens, venham aqui, venham. A igreja vai orar
para orar por você, para que você seja aprovado na carreira que você está buscando. E nós fazemos isto. Então, nós oramos. Aí, no mês de março do ano seguinte, eu chamo à frente os que foram aprovados e os formandos do ano. O primeiro fica aqui à minha direita, todos os formandos do ano. Aqui. E todos os que foram aprovados, fiquem no vestibular, venham aqui, aí eu pergunto, sei qual foi a sua área, qual foi o seu curso. Então, eles... E, geralmente, quando tem um decano na igreja, eu peço para que eles orem e abençoem. Se não tem, eu mesmo faço a oração. E eu dou esse testemunho. Falei, olha, não... quando eu oro, já no vestibular, digo, olha, não desanime, você deve insistir. Às vezes não dá certo numa vez, na primeira vez, você tenta, olha, eu tentei 3 vezes, eu até brinco, eu já era até conhecido dos computadores da FUVEST. Quando eu fazia inscrição, eu ficava rindo, olha lá, aí de volta, aí está aí de novo. Então, mas eu nunca desanimei. Nunca desanimei. E na terceira vez eu fui aprovado. Então, e essa palavra de incentivo eu dou para os jovens até hoje, todos os anos. E teve um ano aí que eu esqueci, mas me lembraram, o pastor não vai orar não pelos jovens? Opa! Aí chamei à frente. Então, e eu dou esse incentivo para os irmãos, para a leitura da Bíblia, para fazer... E outra coisa, os formandos, olha, que você seja um profissional que se mantenha atualizado, porque as transformações sociais são tão rápidas, tão rápidas. Se você não se atualizar, você pode virar um dinossauro. Então, você tem que assinar um periódico da sua área, participar de congressos, de seminários, de simpósios, se manter atualizado na sua área, para que você seja um profissional acima da média, que o nome de Jesus seja glorificado por meio do seu testemunho. Então, essa palavra de incentivo eu dou para eles. Então, essa experiência de tentar 3 vezes, mas, na verdade, o que aconteceu comigo foi o seguinte, é que eu não fiz o ensino médio, naquela época chamava segundo grau, regular, eu fiz por meio do supletivo. Supletivo. Isso, então, muitas coisas que eu via no cursinho, que era mais uma recapitulação, eu nem sei o que, eu nunca vi isso na vida. Então, e o vestibular na época era diferente, você não podia zerar em nenhuma área. Mesmo em matemática, eu prestei para letras, eu escolhi hebraico. Mas o que acontece é que eu tinha que ter qualquer nota em área de biológica, humana, exata. Naquela época funcionava assim. Então, dessa vez eu fui aprovado, fiquei muito contente e fiz o curso na USP. Aí o que acontece? Interessante, a professora falou o seguinte, olha, Ezequias, é o seguinte, você não vai começar do zero, você já tem um certo conhecimento da língua hebraica, não faz sentido você começar com o alfabeto. Então, você faz a matrícula no hebraico 1, que é o primeiro semestre, e assiste aula comigo no hebraico 5. A tua frequência e a tua nota do hebraico 5 eu lanço na secretaria no hebraico 1. E isso, no segundo semestre, é a mesma coisa. Você faz matrícula no hebraico 2 e assiste aula no hebraico 6. E as notas e frequências do hebraico 2 eu lanço no hebraico 6, eu lanço no hebraico 2. Muito bem. Só que aconteceu o seguinte, quando cheguei no hebraico 8, estava matriculado no hebraico 4. E agora eu tinha ainda mais 2 anos pela frente. Aí o que acontece? A professora criou, aí era o hebraico moderno, aí a professora criou um curso de hebraico bíblico e formou uma turma boa. Então, eu assisti aula com ela, 2 anos no hebraico bíblico, e aí correspondeu do hebraico 7, 8, hebraico 5, 6, 7 e 8. Então, 2 anos no hebraico bíblico. Então, o que eu aprendi antes já me ajudou. Agora, no grego foi diferente porque eu não fiz matrícula no grego. Eu me inscrevi no mestrado de grego. Fiz até disciplinas de grego, e estava preparando a qualificação,
E aí eu tive um desapontamento que o meu orientador estava em João Pessoa. Ele foi convidado para criar um curso de grego na Universidade Federal da Paraíba. Como ele já era aposentado, ele foi para lá. E quando eu percebi, pela resposta dele, que ele achava que eu tinha desistido, que aquele meu entusiasmo no início era mais fogo de palha, e eu achei estranho, porque quando eu apresentei o projeto, ele nem olhou, ele simplesmente colocou assim, escreveu, eu tenho até hoje aqui, o próprio punho. O projeto é consistente. Mandou entregar na. Tá bom. E aí ele perguntou quais as disciplinas que você. Porque eu consegui os créditos. Falei, ó, professor, agora consegui os créditos, quero saber qual o próximo passo. Ele falou, diga-me os cursos, as disciplinas que você cursou. Eu falei, fiz sintaxe do hebraico bíblico, o professor Reginaldo Gomes de Araújo, mestrado, inclusive estudei na turma do Edson. Do Edson, o que fez o trabalho da Bíblia Interlinear, isso. Isso. Eu me lembro que ele me ensinou como manusear a Bíblia hebraica estudigatense, que até então eu não sabia. Então ele me explicou, olha aqui o rapax legômeno, isso aqui. Então, olha, ele me ajudou muito nos intervalos, eu sentava ao lado e ele me explicava. Naquela época eu adquiri o livro dele, então foi aí que eu procurei me interessar em entender também os recursos da Bíblia hebraica estudigatense. Foi nesse período. Então, fiz também outras disciplinas, que eu não lembro agora. Eu sei que quando eu precisava de 3 disciplinas, quantos créditos? 24 créditos, cada disciplina, 8 créditos. Então, quando me inscrevi na terceira disciplina, que ia fechar os 24 créditos, eu mandei um e-mail para ele, ele perguntou, diga-me quais as disciplinas que você cursou. Aí eu falei, não, precisa ser disciplina da sua área de concentração. Hebraico não é. Eu falei, eu acho que é, porque temos a Septuaginta. Acho que tem ligação. Aí eu percebi que ele tinha assim alguma certa dificuldade, porque ele achava que eu não ia prosseguir. Então, o que eu fiz? Naquela época, eu me inscrevi, Poder e Política em Sêneca, na área de latim, escrevi também na área de grego, figura e tropos nos retores e dramáticos gregos e latinos. Eu sei que eu fiz 2 disciplinas num semestre só, foi uma coisa tremenda. Mas depois eu fiquei sabendo que tinha um prazo, eu não conhecia as normas do curso. Então, eu vi que não dava mais tempo para a qualificação. Aí eu desisti, eu mandei um e-mail para ele, falei, olha, eu desisto. Eu procurei saber no Mackenzie, a Mackenzie falou que não tinha essa área. Aí o Paulo Romeiro me telefonou, falou, olha, você pode fazer ciência da religião, você trabalha lá, você tem experiência com Testemunho de Jeová, você conhece os problemas da tradição do Novo Mundo, tem a ver com a sua área. Aí eu preparei um projeto, fiz a inscrição, aí a comissão que me examinou, olhou, aí o Márcio falou o seguinte, um projeto nada mais é do que uma carta de intenção. Isso aqui pode ser alterado com o tempo. Então, ele me aprovou. Da comissão, os 3 membros da comissão. E aí eu fiz ciência da religião na Universidade de Mackenzie e o tema foi exatamente isso, a tradução do Novo Mundo, né? Que as testemunhas de Jeová dizem, acreditam e ensinam que a tradução do Novo Mundo é a única tradução fidedigna da história da humanidade. Todas as traduções da Bíblia são falsificadas, estão eivadas de filosofias, e foram os católicos que fizeram para introduzir a Trindade no texto. Então, eu me debrucei sobre isso durante muito tempo. Por isso que eu concluí a minha banca, foi antes do prazo. Eu me lembro que fui pagar a mensalidade. Não, você não deve nada. Sim, mas eu não terminei, não. Uma vez que você entregou a dissertação, encerrou.
Tá bom, então eu nem sabia que tinha essa bênção, né? Muito bem. Então, foi a dissertação de mestrado, a tradução do Novo Mundo, que envolve tanto o hebraico como o grego. Então, foi assim. Então, foi por meio das testemunhas de Jeová que eu comecei a questionar, que me levou a estudar hebraico, grego. Aí sim, é o que eu fiz. Aí na USP, com o professor Henrique Murasco, que foi orientador, tive aula de grego com ele. Acho Uhum. que eu tenho, acho que 160 horas, 160 horas aula de grego na USP com ele, só que é o grego clássico, né? O grego ático, o Uhum. dialeto ático. E também fiz literatura, também literatura grega. Estudei a Eneida, não, estudei a Eneida também no latim, que foi a última disciplina, mas estudei a Odisseia, Sei. e a Ilíada. Então, essas duas. Também, Exíodo, estudei também. Eu estudei 2 semestres de literatura grega antiga. Então, isso me deu uma boa base. Como eu já vinha estudando grego com Gordon, já tinha até terminado, só que é muito simples. Né? Agora escrevi um curso Aprendendo Grego no Novo Testamento. Vai ser publicado pela CPAD. O livro está pronto. Eu não sei se o irmão se lembra, eu perguntei se o irmão queria o contato do reverendo Wilson, né, Charles, para ver se ele fazia a revisão. Mas o professor Reginaldo se prontificou, falou, olha, já que eu estou sem aula, lá na USP, eu te ajudo nesse sentido. Então, ficamos juntos, acho que uns 4 meses. Ele fez uma revisão, como ele é professor também de linguística e de grego, ele estudou no Pontifício Instituto de Roma, conhece então, e foi um trabalho muito, muito, está concluído, está pronto, mas com a pandemia está tudo suspenso por enquanto, né? Então, esse livro vai ser o livro também, aquela caixa com os cartões, porque eu trabalho com 920 palavras gregas nesse livro, então eu preparei também 920 cartões, né, com a palavra grega de um lado e a tradução do outro, para facilitar a memorização, porque eu fiz isso. Quando eu comecei, eu tinha uma lista de verbos, e eu andava, ficava. Então, para memorizar os vocabulários, conjugação verbal. Quando eu cansava do hebraico, eu ia para o grego. Quando eu cansava do grego, eu voltava para o hebraico. Foi assim que eu fui acumulando o vocabulário, tanto hebraico como grego. E eu achei importante também preparar esses cartões, porque aí a pessoa pode ir para o trabalho, anda um pouquinho com aquele cartão no bolso, seguindo já a sequência das lições, uma maneira de memorizar essas palavras. Né? Eu pedi para o senhor falar sobre isso, justamente para incentivar a pastorada, né, os líderes da igreja que estão no trabalho, para que estudem as línguas originais. É muito importante Muito importante. Nós temos na igreja, eu já dei o curso de grego, eu acho que umas 4, 5 vezes. O último eu dei agora em janeiro. Uhum. Segunda, quarta e sexta, 3 dias por semana, durante 6 semanas. Eu dei o curso de grego. E agora, em junho, eu ia dar o avançado, que já era mais para leitura. Mas a pandemia, aí nós bloqueamos isso. Também dei o curso de hebraico, só de hebraico estudei 2 vezes. Isso no início do século, acho que 2000 e alguma coisa. Agora, o professor Reginaldo, ele é professor de hebraico na USP, de hebraico, de aramaico, de acádico. Eu fiz com ele acádico 2 semestres e fiz com ele também aramaico bíblico, um semestre, e aramaico talmúdico, um semestre. Então, e ele veio, acho que 4 ou 5 vezes dar o curso. As primeiras vezes, aos sábados pela manhã, das 9 ao meio-dia, e uma turma boa fez o curso. Então, na igreja, muitos irmãos têm conhecimento do hebraico, de grego, a gente incentiva. Então, esse material que a Sociedade Bíblica do Brasil publica, aquele kit com a Septuaginta, com a Vulgata Latina, e os dicionários, aquele lá
do Eugênio Naida, aquele lá é muito bom, que segue os grupos e segundo o campo semântico, né? Semântico. Então, eu tenho incentivado os irmãos para adquirir esse material. E essa interlinear também, o Novo Testamento foi. E outra, não somente isso, o Novo Testamento interlinear da Sociedade Bíblica do Brasil, bom que a letra é um tamanho bom, umas letras cheias, tem no final aquelas tabelas de verbos, de paradigmas dos mais usados, aquele ali é muito bom. E também os dois textos paralelos, né? Isso. Então, eu tenho incentivado os irmãos, principalmente os que fazem o curso de língua, e também o Antigo Testamento Interlinear. interlinear, que saiu agora, e eu não tinha, eu achei que eu tivesse o volume 4, e essa semana, fazendo um trabalho aqui, eu fui procurar, escuta, mas eu não tenho? Eu procurei, não, só tem o volume 3. Aí o irmão foi pegar um documento da Daniela na Sociedade Bíblica do Brasil, falei, olha, traz o volume 4. Telefonei, procurei saber se estava aberta, né, a livraria, falou, está aberta. Então traz aí, aproveita, traz da Bíblia do Wesley, também, e também a Almeida Corrigida, edição de 69, que eu não tenho ainda. Aí o irmão que foi buscar o documento da Daniela trouxe esse material para mim. Mas é uma ferramenta muito, muito importante. Então, eu louvo a Deus porque na minha época não tinha esse recurso. É verdade. Eu comecei o hebraico com o Hollenberg Bud e comecei o grego com o Taylor. E hoje nós temos material em abundância, e isso é uma conquista para o povo evangélico. Então, não aprende hebraico, grego hoje quem não quer, porque as condições são favoráveis. Na igreja, nós fazemos periodicamente, entendeu? Agora, interessante que o professor Reginaldo, quando vem de São Paulo, dá aula de hebraico aqui, uma boa parte de alunos são alunos que já fizeram o curso antes, mas querem fazer para reforçar mais ainda, né? Porque ali a pessoa tem que treinar isso aí. Então, muito importante. E nós incentivamos os irmãos que estudem. Nós, na Sociedade Bíblica, nós tínhamos um pastor, já é falecido, mas ele trabalhou e tinha o recurso aos originais. Ele dizia que aprender uma língua é como andar de bicicleta, não é que você esquece, mas quando fica um tempo sem usar, você recomeça cambaleando-se até pegar o rumo de É novo. verdade, é verdade, é verdade. Então, e é importante porque tem coisa na Bíblia que a tradução não dá, só se fizer uma paráfrase. Entendeu? Eu Uhum. costumo usar como exemplo João 1,14, quando fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando o verbo habitar ali, vem de esquena, de tenda, de cabana. Então, isso fala de morada provisória. Agora, lá em Colossenses 2,9, quando Paulo diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ali o verbo katoikel, ali fala de habitação permanente. Então, não dá para você perceber, enxergar isso, fazer isso numa tradução, a menos que coloque uma nota no rodapé, ou uma paráfrase. Agora, outra coisa também que eu sempre cito, por que Miriam foi ferida de lepra e não Arão? Porque não foram os dois que falaram contra Moisés? E, no entanto, Miriam foi ferida de lepra. Será que Deus é machista? Não é isso. Então, veja que no hebraico o verbo está no feminino. Então, ela foi, e Arão parece que não era muito firme, ele era bom como auxiliar, porque 40 dias que Moisés ficou no monte, ele já fez bezerro de ouro, então ele era muito bom, mas tinha que ter alguém para monitorar Arão. Isso. Então, acho que como Miriam era mais velha do que Arão, e ela persuadia, por isso que talvez, uma possibilidade. Agora, quando você lê a Bíblia na língua original, você consegue perceber esses detalhes que numa tradução não dá para ver. Embora, ainda ontem eu estava falando, no culto online, culto de ensino, que as versões da Bíblia, a gente analisa o nível de linguagem, porque elas em si, expressam a mesma mensagem. Então, porque eu li na o Gênesis, capítulo 1,
eu li na Nova Almeida Atualizada. Falei, talvez algum de vocês esteja acompanhando na Almeida Corrigida, você percebeu a diferença da linguagem, mas a mensagem é a mesma. Porque aqui fala que formou o Senhor Deus, e criou Deus Adão, o ser humano aqui. Ó. No hebraico está Adão, que Sim, é o homem como representante do gênero humano. Então, aqui fica mais claro, porque, às vezes, o homem que aparece aqui é o ser do sexo masculino, lindo. mas aqui está se referindo ao gênero humano. Então, aqui ficou mais fácil de compreender. Então, aí eu falei, não é que a Almeida Corrigida tem problema, não. Ela é fiel, é fidedigna, só que ela é mais literal. Então, Sim, a linguagem é difícil. Eu lembro quando eu li a versão brasileira, eu levei mais tempo, porque é uma leitura que não flui, sabe? A gente lê, tem que parar, tem que ir devagar, não é uma coisa que vai, entendeu? Só que ela é muito, muito fiel, certo? É bom para pesquisa, para estudo. isso, Agora, a Nova Almeida Atualizada, ela é uma Bíblia para leitura pública. isso. Ela é uma linguagem, como se diz, oral, né? Para Fluente. isso. Pastor, temos mais uns minutinhos, mas eu não queria perder a oportunidade Sim. de a gente falar um pouco como é que foi seu envolvimento com a Sociedade Bíblica. Hoje o senhor é o segundo vice-presidente, toda a nossa diretoria são voluntários. Como é que foi esse seu envolvimento? Como é que isso aconteceu, seu envolvimento com a Sociedade Bíblica? O que acontece, eu sempre tive um respeito e uma admiração muito grande pela Sociedade Bíblica do Brasil, embora eu não conhecesse, não soubesse como era o funcionamento. Eu achava que era uma editora. Uhum, Era isso que eu pensava. Olha, que o pastor Eliseu, ele nos ensinou isso. Ele sempre falava que a Sociedade Bíblica, duas instituições que ele sempre elogiava, eram os Gideões Internacionais e a Sociedade Bíblica do Brasil, porque ele dizia sempre, são instituições que respeitam as igrejas e respeitam os pastores. Ele uhum, sempre falava isso de púlpito, falava isso. E eu lembro que, na época, passava pela igreja, periodicamente, uma irmã itinerante, que ela levava revistas da Bíblia no Brasil e recolhia as ofertas. E a uhum. igreja levantava uma oferta periódica para a Sociedade Bíblica do Brasil. Então, o meu conhecimento não ia além disso na época. E a primeira vez que eu estive na Sociedade Bíblica do Brasil, eu acho que foi em 97, uma reunião de uma comissão, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Antônio Gilberto, pastor Valdir Bícego, saudosa memória, que ele foi assassinado depois disso, Jeremias do Couto e pastor Antônio Dionísio, que na época era presidente do Conselho Administrativo da Casa Publicadora. A Uhum. gente se reuniu na Sociedade Bíblica do Brasil para tratar da questão porque surgiu uma conversa que a Sociedade Bíblica do Brasil ia publicar a edição da Bíblia com os apócrifos. Parece que criou um certo alvoroço, e aí o presidente da Sociedade Bíblica do Brasil nos convidou para uma reunião e eu fiz parte dessa comissão. E aí a gente ficou sabendo que realmente o que estava acontecendo, que não era nada disso, tinha alguma coisa. E aí eu conheci o reverendo Rudy Zimmer, até na hora do almoço, eu sentei na mesma mesa com ele, e aí comecei a conversar, fiquei contente porque eu tinha um livro que ele também faz parte da autoria, Dicionário Hebraico-Português e Aramaico-Português, que foi no curso de grego, no curso de hebraico na USP, que eu adquiri, que um colega de classe levou um punhado, disse, olha, é lançamento agora e tal, quem quer? A gente fez, a professora incentivou, então eu encomendei um, eu tenho até hoje esse livro. Aí quando Uhum. eu vi lá o reverendo Rudy Zimmer, eu lembrei desse livro. Aí foi o primeiro contato que eu tive com ele. Depois recebi um convite para participar do Fórum de Ciências Bíblicas, para falar sobre a Bíblia e a obra missionária. Então, aceitei o convite, aí eu participei, e depois disso, recebi um e-mail, alguém me telefonou, parece que o pastor Antônio Gilberto,
de saudosa memória, me Sim. indicou para o Conselho Consultivo da Sociedade Bíblica do Brasil. E eu fiquei muito contente, então aceitei, preenchi o formulário e tal, participei, não tinha ideia como era. Comecei a observar o que eu tenho a dizer, reverendo, que eu aprendi muita coisa e ainda estou aprendendo. Agora eu sei, por isso que eu falo para os irmãos sobre a Sociedade Bíblica do Brasil, que assim como eu, muitos pensam da mesma forma, precisam saber que ela é mantida pelas igrejas, por donativos, que as Bíblias não levantam recurso suficiente para sua manutenção, que ela não é uma editora. Então, porque se os irmãos sabem disso, reverendo, é uma coisa que o Espírito Santo colocou no coração do seu povo. Se o líder fala isso para a igreja, o povo contribui, porque o povo é inclinado para isso. Sabe? Isso. Falar da Bíblia de Braille, o custo de uma obra daquela. E aquilo, os irmãos que são cegos, eles não têm como pagar um negócio desse, uma Bíblia dessa. E são doações. As Bíblias que são doadas. Se o povo sabe disso, eu sempre me lembro, ainda ontem, no sábado, eu estava lendo o livro de Neemias, que eu li o livro de Esdras, o livro de Neemias, eu queria saber com quanto tempo eu lia o livro. Eu li em 2 horas e meia, mais ou menos. Né? Uhum. E tem uma passagem ali que ele fala que nós estamos longe um do outro e a obra é grande. Eu me digo, olha, no nosso caso, a Sociedade Bíblica do Brasil, nós temos muitos irmãos que ainda estamos longe um do outro, que a gente precisa se juntar pela causa da Bíblia, né? Amém. Então, e agora, se eu estou na igreja, no púlpito, eu não me sinto à vontade de falar uma coisa dessa sem antes, eu acho que é tão de respeito. Eu tenho que primeiro falar com o pastor da igreja, conversar com ele à parte, aí sim, ele concordando, ele autorizando, então a gente fala, ele reforça. Agora, eu não vou chegar assim com a cara e a coragem, falar de uma oferta para a sociedade. Na igreja que eu pastorei, eu falo isso, porque eu sou pastor da igreja, eu tenho autoridade para falar isso. Agora, para falar isso em alguns locais, eu primeiro preciso falar com o pastor. Eu estive na cidade ali, vizinho de Campinas, com o pastor Aloísio, mas conversei com ele e eu falei da Nova Almeida atualizada, então, isso eu conversei com ele, o que é a Sociedade Bíblica do Brasil, como ela funciona. Foi em Hortolândia, na cidade de Hortolândia. Aí é diferente. Então, mas eu creio, que aos poucos a gente vai, porque os irmãos sabendo disso, eles contribuem também. Eu lembro disso, daquela campanha que nós fizemos para as Bíblias em Guiné-Bissau. Se a gente não tivesse parado ali, o número da Sociedade Bíblica do Brasil, a Gráfica da Bíblia, imprimiu 12 mil 12.000 Bíblias. 2.000 Bíblias. Agora, se a gente tivesse esperado mais um mês ou dois, chegaríamos nos 15 mil, muito mais, com certeza. Então, o que acontece? Isso mostra que o povo está inclinado a contribuir ainda mais pela Bíblia, a causa da Bíblia, que é um assunto de interesse de todos os cristãos, independentemente de sua denominação. É um assunto comum, aquilo que eu nunca mais esqueci na primeira reunião que eu participei como membro do Conselho Consultivo. Eu me lembro que o reverendo Ruth Zimmer, ele deu uma camiseta para cada um com o logotipo da Sociedade Bíblica do Brasil. E ele falou o seguinte, olha, eu sou torcedor do Grêmio. Se alguém me perguntar a escalação do Grêmio da época da minha adolescência, eu sou capaz de lembrar de todos os nomes. Hoje, não lembro. Mas aí colocou a camisa do Grêmio. Ele falou, mas na Copa do Mundo, tanto torcedores do Grêmio como do Internacional se juntam. Eu lembrei de uma coisa verdade. Na Copa do Mundo, até corintianos e palmeirenses se juntam. E São Paulinos, né? Então, eu sempre uso isso nas igrejas. Entendeu? Então, pela causa da Bíblia, temos que unir todas as forças, entendeu? Fazer a campanha, porque é comum para todas as igrejas. Então, é importante que os irmãos compreendam isso.
durante esse tempo de pandemia, a situação financeira das igrejas também, mas da sociedade bíblica, nós estamos enfrentando uma grande dificuldade financeira pela situação. As igrejas estão fechadas, as lojas estão fechadas, então é muito difícil a questão da entrada dos ingressos. Mas uma coisa, eu quero até dar um testemunho, nenhuma livraria, e eu não tenho nada contra os irmãos que têm livraria, eu acho que fazem um excelente trabalho de divulgação da palavra de Deus. Mas nenhuma livraria me ligou para dizer uma palavra de apoio, mas vários pastores de diversas igrejas, que não são assim meus amigos do dia a dia, né? São conhecidos, amigos e tudo, ligaram e disseram: eu queria dar um apoio para vocês estão passando por um momento difícil, posso orar com você? Então, tão bonito isso, né? Que você vê que o povo de Deus, quando conhece o trabalho da causa da Bíblia, se une e ajuda. Então, eu fico muito tocado no coração por isso. É verdade. Eu tenho alguns companheiros, eu tenho no coração que, conversando com eles vão participar. Até agora, com quem eu tenho conversado, eu conversei com o pastor Haroldo Yamamoto, lá no Japão. Mandei para ele o anexo, né, com as informações, né? Então, ele se comprometeu em participar. Alguns irmãos aqui de Jundiaí, outro lá nos Estados Unidos, o pastor Elber Santos, ele faz um trabalho social. Ele é uma pessoa, eu pensei nele, em trazer para a Sociedade Bíblica do Brasil, que ele é uma pessoa, tem o trabalho que a Sociedade Bíblica do Brasil faz, tem a cara dele, porque ele faz um trabalho social ali em Belo Horizonte, numa favela daquela. Lá também, que ele pastoreia a igreja lá nos Estados Unidos, a sede é lá em Elizabeth, em New Jersey, e ele também já participou, já cooperou com a Sociedade Bíblica do Brasil. É uma pessoa, realmente. Então, são essas pessoas que têm o coração na obra e são pessoas que realmente não rejeitam o convite. Agora, a pandemia atrapalhou um pouco, né? Temos nossos vizinhos aqui, ó, Louveira, temos aqui Itupeva, são os pastores, são nossos daqui de Jundiaí. A gente deu autonomia para ele, a gente deu autonomia lá em Itupeva, autonomia em Louveira, eles têm aquele respeito pela gente. Então, conversando com eles sobre isso, não tenho dúvida alguma que eles participam também. Agora, a pandemia atrapalhou um pouco, mas sempre, quando dá certo, conversando com eles. E eu acho que a gente tem urgência também, né? A gente espera muito também. Claro. Mas eu fico muito, muito feliz em ver que a gráfica da Bíblia é realmente uma potência. A Sociedade Bíblica do Brasil, a sua credibilidade, sua força, sabe, o papel que ela desempenha, produzir a Bíblia, traduzir, imprimir e distribuir, seguindo aquele princípio lá da Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira, a Bíblia na linguagem que todos possam compreender por um preço que todos possam adquirir. Esse é o lema que a gente vem usando, vem falando, para que os irmãos compreendam realmente a responsabilidade do cristão nesse ministério, nesse projeto. Amém. Pastor, muito obrigado pelo seu tempo. Dê um abraço na esposa, na filha, na sua família aí e na igreja. Deus abençoe. E é um tempo difícil, diferente, mas é um tempo também abençoado, porque Deus está nos ensinando muitas lições importantes para as nossas vidas. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Amém, irmão, também. Muito despedida também. Tá bom. Muito obrigado pelo convite, sempre à disposição, viu? Muito obrigado. Um abraço a todos vocês que nos acompanharam. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Amém.